No vídeo anterior, vimos que havia relação entre o peso e a altura das grávidas. Vamos agora ver se existe relação entre o peso e o IMC. Obviamente que deverá existir, porque o IMC é calculado através do peso. Portanto, é o peso dividido pela altura ao quadrado. Mas o IMC poderá não seguir a distribuição normal, poderá não ser simétrico, pelo que teremos que fazer uma análise prévia a essa variável. Portanto, vou apenas selecionar o índice de massa corporal, tudo o resto está selecionado, que é o histograma. Vejo que há 49 casos válidos e um missing, uma pessoa para quem não sabia o IMC, e vejo aqui pelo histograma que, efetivamente, a média são 26, portanto será aqui, e que do lado esquerdo existe uma forma de distribuição, do lado direito o outro, portanto é assimétrica para os valores mais baixos, esta variável do IMC, portanto sendo assimétrica, já não deve apresentar o R de Pearson, mas sim o Rho de Spearman. Como é que se faz? Analyze, Correlate, Bivariate, a mesma. As variáveis colocam-se na caixa da direita também, sem nenhuma ordem particular, só que agora, como o IMC não é simétrico, tenho que desligar o coeficiente de Pearson e ligar o coeficiente de Spearman, que se interpreta exatamente da mesma forma. E o que eu vejo é que o Rho de Spearman, do peso com o IMC, é de 0,868. Portanto, bastante forte. Olhando para aqui, para esta tabela, vemos que entre 0,7 e 0,9 é considerada uma correlação forte, que foi o que se passou neste caso, e também positiva, portanto, quanto maior o peso, maior o IMC. Para fazer o gráfico procede-se como há pouco, Graphs, Legacy, Scatterdot, simples de definir, vou fazer reset para limpar tudo isto. Agora, é o IMC que varia em função do peso, portanto, vou colocar o peso no eixo dos X e o IMC no eixo dos Y. E quero apenas um gráfico com estas variáveis principais, as outras duas, que são secundárias, neste caso não vou utilizar. E obtenho então o gráfico que vou arrastar para cima da tabela, para ficar no mesmo ramo da árvore, e vejo efetivamente que existe uma tendência de crescimento, à medida que aumenta o peso, aumenta o IMC, e se através do duplo clique e eu introduzir aqui a reta da regressão, vejo que ela é fortemente ascendente, portanto tem um declive bastante acentuado, porque a correlação é forte. O seu coeficiente de terminação também é bastante elevado, ou seja, cerca de 67,8% da variação do IMC é explicada pelo peso, apenas pouco mais de 30% é que é explicado por outras variáveis que não o peso, como por exemplo a altura, a alimentação, fatores genéticos, entre outros. E vejo também aqui na equação da reta de regressão que para cada quilo a mais que uma mulher tiver, isso aumenta o seu IMC cerca de 0,28. Primeira parcela, o que significa é, para uma mulher que não tivesse peso nenhum, x igual a 0, o que não pode acontecer, mas imaginando, teoricamente, seria esperado que o seu IMC fosse de 4,58, porque esta segunda parcela daria 0. É assim que se interpreta a equação da regressão. Mas vou então colocar aqui os comentários óbvio e de pormenor, conforme o que já foi referido verbalmente. E cá estão eles. Os IMCs destas grávidas estão influenciados pelos seus pesos, ou seja, quanto mais pesadas são as mulheres, maior é o seu IMC. Relembro que numa análise bivariada, o comentário óbvio deve começar por dizer se há ou não relação entre as variáveis. Neste caso, tanto no primeiro exemplo como agora, vimos que sim, que havia correlação. O comentário pormenor é referir os aspectos estatísticos, os coeficientes de correlação, de determinação e entre outros. Portanto, neste caso, o coeficiente de correlação de Spearman, que é o Rho, entre o peso e o IMC é 0,868, é um valor que está entre os 0,7 e os 0,9, pelo que se pode considerar que a correlação é forte. Aliás, o próprio coeficiente de determinação revela que 67,8% da variação do IMC é explicado pela variação do peso. Portanto, sobram apenas 32,2% que poderão ser explicados por outros fatores. Estão aqui alguns exemplos. Além disso, o Rho é positivo, a própria reta, no sentido ascendente, mostra isso, pelo que as duas variáveis são diretamente proporcionais. Quanto mais pesadas são as mulheres, maior é o seu IMC. Resta mudar aqui o nome, o que já está, tabela de correlação mais gráfico de dispersão do IMC por peso, implodir este ramo, e avançar para a última análise, que neste caso vamos tentar encontrar um par de variáveis que não tenham relação entre si, porque os outros dois exemplos revelaram que havia relação. Uma mais fraca, outra mais forte, mas agora vamos ver, por exemplo, a idade está ou não relacionada com o score de ansiedade. Supostamente, uma pessoa à medida que envelhece aprende a lidar melhor com a ansiedade. Claro que esta ansiedade é pré-natal, portanto é específica da gravidez, mas seria de esperar essa correlação. Vamos ver se isso acontece, portanto a idade está aqui em cima e é uma variável quantitativa, temos que ver se ela é simétrica ou não, e o score da ansiedade está aqui em baixo, o score da ansiedade específica da gravidez também é quantitativa e temos que ver a sua simetria. Portanto, vamos começar por aí, indo ao comando Explore e colocando essas duas variáveis no lado direito, a idade e a ansiedade pré-natal, e analisando os seus histogramas, vemos que a idade é simétrica, portanto a metade esquerda é o reflexo da metade direita, e a ansiedade não é tanto, mas também se pode considerar que sim, que existe aqui simetria.
pelo que deveremos apresentar o coeficiente de correlação de Pearson. Analyze, correlate, bivariate, e vamos colocar agora a idade e a ansiedade pré-natal com o coeficiente de Pearson. E neste caso, obtivemos que o coeficiente de correlação de Pearson entre a idade e a ansiedade específica da gravidez é menos 0,149. Olhando para a nossa tabela, está entre os 0 e os 0,3, considera-se que é desprezável, portanto é quase nula, é inexistente. Logo, não há relação entre a idade e a ansiedade pré-natal. Não é por ser mais velha ou por ser mais nova que a mulher apresenta mais ansiedade pré-natal ou menos ansiedade pré-natal. É igualmente provável que isso aconteça. O gráfico vai-nos mostrar isso mesmo também. Aqui a idade irá para o X e a ansiedade irá para o Y, porque será essa a relação, apesar disto não ser uma relação de causa e efeito, mas sim de associação, as variáveis mudarem juntas ou não, será a idade que influencia a ansiedade, será a forma mais linear de ler isto. E, mais uma vez, movendo o gráfico, constata-se que ele apresenta aqui um conjunto de círculos distribuídos caoticamente. Portanto, não se pode considerar que as mulheres mais novas têm menos ansiedade, aqui nesta posição, e à medida que vai aumentando também a ansiedade. Não. Temos mulheres novas com muita ansiedade, temos mulheres com idades entre os 25 e os 35 com baixa ansiedade, com média ansiedade e com muita ansiedade, e temos mulheres mais velhas com baixa ansiedade e com alta ansiedade. Portanto, não há aqui nenhuma tendência, nenhum padrão. Vamos então alterar o nome deste ramo e colocar um comentário óbvio que diz que não existe relação entre as idades das grávidas e os seus níveis de ansiedade pré-natal. Portanto, não é por ser mais velha nem mais nova que a mulher sente mais ansiedade por estar grávida. Antes de colocar o comentário pormenor, de novo vou dar um duplo clique no gráfico para colocar a sua reta de regressão e mais uma vez vemos que o coeficiente de determinação é quase nulo, 2,2%. Portanto, praticamente a idade não explica variação nenhuma da ansiedade pré-natal. Vamos então colocar isso no comentário pormenor. Cá está, portanto, o coeficiente de correlação de Pearson entre a idade e o score de ansiedade destas mulheres é de menos 0,149, que é um valor que está entre os 0 e os menos 0,3, portanto ele é negativo, pelo que se pode considerar que a correlação é desprezável ou inexistente. De qualquer forma, R é negativo e a reta de regressão mostra isso, portanto ela é quase horizontal, porque a correlação não existe praticamente, mas tem uma inclinação descendente, portanto, a existir correlação, que não existe, mas a existir, elas seriam inversamente proporcionais. Portanto, quanto mais velhas fossem as mulheres, menos ansiedade pré-natal sentiriam. No entanto, vemos que tanto há mulheres com idades baixas e scores baixos, médios e altos, como mulheres com idades altas e scores baixos, médios e altos. Por isso, não existe relação entre estas duas variáveis. Neste acetato, vamos ver melhor como interpretar a reta de regressão linear, porque existem outro tipo de associações, incluindo a sua inclinação e o coeficiente de determinação. E vamos ver também como interpretar os outliers. Este exemplo em particular, entre a altura e o peso, que foi o primeiro que vimos, mostra-nos que existe uma correlação positiva entre estas duas variáveis, portanto positiva, reta, com o sentido ascendente, ou seja, quanto mais altura, mais peso, e na fórmula da equação de regressão nós vemos que por cada metro a mais, a variável x, que é a altura, na altura da mulher, o peso iria aumentar 109 kg. Claro que isto é difícil de interpretar, porque as pessoas não mudam de umas para as outras em 1 metro, mas sim em centímetros. Mas, se eu dividir então 1 metro por 100, para obter 1 centímetro, divido aqui os 109 por 100 e dá-me praticamente 1,09, portanto é 1. Ou seja, por cada centímetro a mais que aumenta a altura, o peso da mulher aumenta cerca de 1 kg. É o que nos diz esta reta que aqui está. O coeficiente, porque também a correlação foi considerada fraca, é relativamente baixo, 21,4%, mas eu consigo ver, quer seja pela inclinação ascendente, quer seja pelo coeficiente, que existe realmente uma relação de associação positiva. Neste segundo caso, já existe uma associação entre a variável do eixo do x e a variável do eixo dos y, que não interessa para o caso quais são, mas não é linear. Portanto, não existe aqui nenhuma reta que eu possa desenhar e que os círculos se aglomerem em torno dessa reta. Mas existe aqui um padrão de comportamento. Não é linear, mas existe. Nem sempre as relações são lineares. Neste terceiro exemplo, pelo facto do coeficiente de determinação ser quase zero, eu concluiria que praticamente não há relação entre estas duas variáveis, a idade e a ansiedade pré-natal. O facto da parcela que está a multiplicar por x também ser quase zero, significa que eu posso alterar aqui o x da maneira que quiser, que multiplicado por praticamente zero não vai fazer mudar em quase nada o y. De qualquer forma, eu vejo que a reta é ligeiramente descendente, portanto a relação seria negativa. E o próprio sinal aqui desta parcela também mostra isso. À medida que o x aumenta, o y diminui, porque tem ali um menos, para obter o y. E aqui eu vejo duas mulheres, tanto a caso número 20 como a caso número 22, que contrariam esta tendência, que eu imaginava que existisse, que era
À medida que envelhecem, as mulheres aprendem a lidar melhor com a ansiedade pré-natal. Quer seja porque a idade dá mais experiência em lidar com a ansiedade em geral, quer seja porque poderão já ter sido mães previamente, ter tido outras gravidezes e, como tal, saber lidar melhor com esse período da vida da mulher. Aqui o que é que acontece? A mulher número 20 é relativamente velha para estar grávida, tem 37 anos, no entanto está muito ansiosa, está no máximo da ansiedade pré-natal. Ela é velha o suficiente para já poder controlar a ansiedade de outra forma. E aqui acontece o oposto, uma mulher de 25 anos que deveria estar mais ansiosa e, no entanto, tem a ansiedade muito baixa, ao nível dos 7 pontos. Estes outliers, provavelmente, se eu os retirasse, faria com que a correlação, que neste caso é inexistente, passasse pelo menos a ter um nível fraco. Portanto, e é isso que devemos fazer aos outliers, identificá-los, saber porque é que aconteceram, se foram por erro de introdução de dados ou existe alguma razão que os explique, e eventualmente descartá-los da análise, porque poderão estar a esconder tendências, padrões que existem no grande conjunto de dados. Fazendo um resumo, no módulo acerca de como escolher os métodos de análise de dados, vimos que quando queríamos fazer uma análise bivariada de duas variáveis quantitativas, deveríamos apresentar tabelas de correlações e gráficos de dispersão. Neste vídeo vimos que para obter esses objetos temos que primeiro verificar a simetria das variáveis através de uma análise exploratória de uma variável quanti, histograma, depois ir ao menu Analyze Correlate Bivariate, passar as duas variáveis para a caixa da direita sem nos importarmos com a ordem em que elas são escolhidas, depois ligar o coeficiente de Pearson ou de Spearman consoante a simetria, se ambas forem simétricas, Pearson, basta que uma não seja simétrica para usar o coeficiente de correlação de Spearman. Isto devolve-nos a tabela de correlações. Para obter o gráfico, temos que ir no segundo passo ao menu Graphs, Legacy Dialogs, Scatterdot, escolher um gráfico simples e primeiro o botão Definir, e depois, aqui sim, temos que ter cuidado com a ordem pela qual escolhemos as variáveis. A variável que surge primeiro no tempo vai para o eixo do x e a variável que surge depois no tempo, poderá ser influenciada pela primeira, vai para o eixo dos y. Portanto, habituar-se a pensar em termos matemáticos o y em função do x. Resta referir o enquadramento deste vídeo no conjunto de todos os screencasts. Estamos nas segunda e terceira etapas da fase empírica. Neste caso, fizemos uma estatística descritiva bivariada para uma variável quantitativa com outra do mesmo tipo, seja de que forma é que duas variáveis quantitativas variam juntas ou não.